cresceram mais de 70% entre 2022 e 2024. E refletindo tanto um aumento nos casos identificados quanto maior atenção à saúde da mulher. Para falar sobre avanços, desafios e os novos rumos no cuidado às pacientes, nós vamos conversar com o médico ginecologista, o Dr. Luiz Otávio Manes. Dr. Luiz Otávio, bom dia, é um prazer falar com você, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui. Um bom dia a todos os ouvintes, a todo o pessoal da bancada aí. E é isso aí, vamos esclarecer um pouco alguns assuntos e explicar um pouquinho da dificuldade que a gente tem nesse diagnóstico. Pois é, exatamente. Como é que podemos explicar de forma simples, doutor, o que é a endometriose, quais são os sintomas mais comuns que devem servir de alerta para as mulheres? Perfeito. A endometriose ela é uma doença genética, né? Então, portanto, ela é hereditária. 50% das filhas de mulheres portadoras também vão apresentar essa doença. E ela é caracterizada pelo aparecimento da glândula chamada endométrio, que é responsável pela menstruação no útero da mulher, só que fora da cavidade uterina. Então, ela pode se encontrar nas mais diversas áreas do corpo, na pele, dentro da barriga, no intestino, na bexiga, nos olhos, e trazer um transtorno, porque quando existe o estímulo hormonal para que essa mulher ela menstrue, essas glândulas que estão fora do útero também sofrem esse estímulo e acabam gerando uma inflamação naquelas regiões e trazendo vários transtornos para essas mulheres. Eu imagino. Esses atendimentos cresceram no SUS, mais de 70% nos últimos 2 anos. A gente pode dizer que esse aumento significa que as mulheres estão sendo diagnosticadas mais cedo ou ainda enfrentam atrasos com relação a essa doença, doutor? A endometriose ela é uma doença que, no Brasil, a gente ainda leva 10 anos para se fazer um diagnóstico. Que isso? Parte dessa demora ela se dá pela dificuldade da doença em se verificar essas alterações, pela pequena quantidade de pessoas treinadas para fazer essa identificação ainda, e pela demora também que a gente tem de se fazer a indicação do exame correto em um bom local para que a gente consiga visualizar. Então, hoje, quando a gente percebe um número maiores de mulheres sendo diagnosticadas com essa doença, ela se dá principalmente pela realização do exame com maior frequência, Sim. Mas principalmente pela informação que tem chegado de uma forma mais rápida, através das redes sociais, através da mídia, né, sobre a doença, e as mulheres têm procurado ajuda e, obviamente, que isso vai fazendo com que o diagnóstico ele aumente com o tempo. Agora, o que pode ser feito para reduzir esse intervalo? Você falou de redes sociais, enfim, mas para reduzir de fato esse intervalo de forma mais efetiva, esse intervalo tão longo entre os primeiros sintomas e o início do tratamento propriamente dito. Perfeito. Primeiro, o treinamento que ele tem sido crescente na área médica, né, na formação de profissionais, na especialização desses profissionais, para que a gente possa ter uma maior acurácia nesse diagnóstico, né? Segundo, a questão da informação, tanto no meio médico, porque apesar de, como você falou, ser uma doença que ela já tem décadas de conhecimento, né, a gente tem ainda pouco tempo de tratamento dessa doença e pouca informação sobre essa doença. Se a gente for parar para pensar, a gente está falando de exames que hoje são corriqueiros, como ressonância, tomografia, ecografia, DNA, que são exames que se popularizaram há 30 anos para cá. Exatamente. Né? Então, isso é uma tecnologia da nova geração. Então, a gente ainda está aperfeiçoando, a endometriose ainda ela tem muitas informações que a gente não consegue entender qual é o funcionamento, por que acontece. Então, para a medicina, para a ciência, ela é uma doença nova e que ainda está passando por fase de esclarecimento. Então, a informação que a gente traz para a população, a informação que as pessoas trocam entre elas, ajuda muito a difundir que alguns sintomas eles não são sintomas normais, mulheres que desmaiam, que vomitam, que sentem muitas dores durante a menstruação, que antes a gente normalizava e fazia somente o tratamento dos sintomas, toma esse anti-inflamatório, toma essa medicação analgésica. Hoje elas passam a entender que isso é só uma forma de aliviar os sintomas, mas não de tratar a doença. Né? Então, o treinamento da área médica, a informação para essas pacientes e o desenvolvimento de trabalhos científicos, eles vêm como aliados para que a gente consiga
fazer um melhor diagnóstico e reduzir esse tempo de espera. De espera, né? Você falou de avanços aí, como a ressonância, por exemplo, quando apareceu, foi um grande avanço, mas a partir disso, quais são hoje os principais avanços nos tratamentos de endometriose disponíveis, como o uso de novas tecnologias hormonais e cirúrgicas, por exemplo? Perfeito. A gente tem um estudo bastante avançado sobre um exame de laboratório para identificação de pacientes com endometriose. Esse exame ainda não está disponível para fins comerciais, né, para fins de uso, mas ele é um exame bastante promissor e que promete aí fazer uma acurácia sem que a gente precise passar, por exemplo, por um exame de imagem de forma muito eficiente, muito mais eficiente do que hoje a gente tem nos exames de imagem. Sim. Hoje, a gente começou a tratar a endometriose há aproximadamente uns 15 anos, porque através da cirurgia aberta, aquela cirurgia que era tradicional com corte, a gente não consegue visualizar os focos. Então, a tecnologia da cirurgia minimamente invasiva, tanto a robótica quanto a laparoscópica, ela trouxe uma gama de tratamento, uma visualização desses focos, de estruturas que são estruturas muito delicadas, como nervos e vasos, para que a gente pudesse realmente fazer a remoção total dessas lesões, para que essa paciente não tivesse uma progressão da doença, portanto, o agravamento da sua saúde, Sim. como também a melhora da qualidade de vida. Então, a grande transformação, principalmente em relação ao tratamento dessa doença, ela veio a partir da cirurgia minimamente invasiva. Doutor, você acredita que o Brasil está avançando na criação de políticas públicas, principalmente, né, políticas públicas voltadas para a endometriose, ou ainda falta um olhar mais atento das autoridades médicas com relação a essa questão, já que trata-se de uma doença tão antiga e pouco tratável, digamos assim? Eu acredito que a gente teve avanço, sim. Foi promulgada uma lei no início desse ano agora que reconhece, né, a endometriose como um problema de saúde pública, dando direito às pacientes portadoras de endometriose, inclusive, de se ausentarem das suas atividades profissionais durante o período, né, de atividade dessa doença, o que é um avanço muito grande. Mas por trás dessa lei a gente percebe também que existe um reconhecimento de que é muito mais fácil a gente tratar do que a gente se abster em tratar essas mulheres. Então, só que acredito ainda que falta muito para que a gente fale em uma boa ação pública para que exista o tratamento, né? Então, a gente está num bom caminho, mas acho que ainda é um caminho aquém do que se deveria e dada a importância da doença, impacto na vida dessas pacientes. Doutor Luiz Otávio, para a gente terminar, eu acho que é importante, então, a gente ressaltar. Sinal de alerta. Preciso urgentemente procurar o médico, fazer exames para evitar e conseguir um diagnóstico precoce. Quais seriam esses sinais ou qual seria esse sinal? Perfeito. Primeiro sinal de alerta é a questão de histórico. A gente tem, como eu falei, 50% das mulheres que são portadoras da doença também transmitem essa alteração genética. Então, sabendo que a mãe teve, que a avó teve, que a tia teve, parentes próximos tiveram, é o primeiro sinal de alerta, para que a gente procure mesmo antes do aparecimento dos sintomas. Sim, já comunicar o ginecologista na hora, né? Olha, minha mãe teve ou minha avó teve, já Exatamente. Segundo, a questão dos sintomas que são exacerbados, sintomas de cólicas muito intensas, de dores durante a relação, de dor para evacuar, constipação, distensão abdominal, dor retal, sangramento nas fezes, todas essas alterações que são exacerbadas, que precisam de internação, que precisam de medicação recorrente, que precisam de idas ao pronto-socorro, que incapacitam essas mulheres das atividades diárias, elas merecem atenção e merecem uma boa investigação. Ótimo. Doutor Luiz Otávio, você poderia deixar o seu Instagram no ar aí para os nossos ouvintes, se quiserem algumas dicas ou mais informações suas? Lógico, é o @Dr. Luiz com S, Otávio Manes, no Instagram. Ótimo. Dr. Luiz Otávio, Luiz com S, viu, galera? Luiz Otávio Manes. Manes com E no final, né? ES. Perfeitamente. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos. Um prazer enorme falar com você e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, o prazer é todo meu, estou sempre à disposição, um excelente dia a todos. Igualmente. Tribuna Transamérica.